Boa noite a todos, bem-vindos à nossa palestra semanal no nosso centro Chico Xavier Learning Center. Toda quinta-feira a gente estuda um capítulo de Emmanuel e hoje a gente vai estudar o capítulo 127 do livro O Caminho, Verdade e Vida, que se chama Enquanto é Dia. Apenas como informação, então o nosso centro ele tem atividades pessoalmente nas quintas-feiras e terças-feiras também temos estudos online. Todo domingo não, desculpa. 2 vezes por mês a gente tem nosso grupo de jovens, onde a gente faz a evangelização dos jovens. Todas as informações estão no nosso site ou nas nossas redes sociais também. E lembrando que nós somos uma organização que se sustenta com a parte de voluntariados, então toda doação é sempre bem-vinda. Também todas as informações, se necessário, você pode encontrar no nosso site, nas nossas redes sociais. Então, sempre antes da gente iniciar o nosso estudo, a gente faz uma prece inicial. Então, vou pedir a todos, independente de onde a gente se encontre, para que a gente sente ou independente, fique numa posição confortável, sem cruzar os braços e as pernas, para que a gente possa agora receber essa energia e essa proteção para o nosso estudo de hoje. A gente sabe que antes de mesmo da gente começar, os mentores, Senhor Jesus, querido Deus, eles já preparam o ambiente onde a gente se encontra, para que os bons espíritos, para que os nossos mentores, eles preparem a energia do lugar para que a gente receba as palavras que a gente precise para a nossa evolução. Vamos agradecer primeiramente ao Mestre Jesus por essa oportunidade de encontro no dia de hoje. Que o nosso estudo seja repleto de ensinamentos, que sejam ensinamentos que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução espiritual, evoluindo cada vez mais no caminho do bem. Que todos os que necessitam de algum auxílio hoje estejam aqui ao nosso redor para receber essa energia do nosso estudo, da nossa oração. E que a gente esteja de corpo e de alma abertos a receber os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Então, esse capítulo ele é muito lindo, muito interessante, com muitas mensagens. E interessante que aqui a gente vai aprender que o sentido dessa palavra dia, ele tem uma conotação muito simbólica, né, para Emmanuel, né? É muito mais do que nós como mortais aqui, seres humanos, a gente entende como o dia, como esse dia que tem só 24 horas, que a gente acorda, dorme e o dia acaba e que começa de novo. Então, não é exatamente esse tipo de dia que o Emmanuel quer nos apresentar aqui, né? Ele vai querer nos trazer informações de um período de tempo que cada um de nós recebe e o quanto a gente tem que aproveitar esse tempo, que é a nossa encarnação, né? Aqui, agora, neste momento, com esse corpo que a gente recebeu para viver essa encarnação que a gente está vivendo agora, nesse mundo material, né? Então, vamos tentar entender o que o Emmanuel quer nos dizer. Deixa eu pegar, né? Então, o capítulo começa, então, com uma frase de Jesus, que está no Evangelho de João. Essa é só uma parte do versículo, onde ele fala: convém que eu faça as obras
daquele que me enviou enquanto é dia. Então, é o próprio Jesus falando de algum momento que ele esteve encarnado aqui na Terra. E aí o Emmanuel, ele sempre, depois do versículo que ele escolhe, então ele comenta, né? E ele começa o texto falando: sabemos que o labor divino do Mestre é incessante e efetua-se num dia perene e resplandecente de oportunidades. No entanto, para gravar-nos no entendimento o valor real da passagem na Terra, fala-nos Jesus de sua conveniência em aproveitar o ensejo do contato direto com as criaturas. Se semelhante atitude constitui motivo de preocupação para o Mestre, que não dizer de nós mesmos, nos círculos carnais ou nas esferas que lhes são imediatas, dentro das obrigações que nos competem na sagrada realização do bem eterno, Cristo não se refere à necessidade de falar das obras de Deus, mas sim de construí-las a seu tempo. Não ignoramos que, sendo Ele o enviado do Altíssimo no mundo, os discípulos da Boa Nova são, a seu turno, os mensageiros do seu amor, nos mais recônditos lugares do orbe terrestre. Os que vibram de coração voltado para o Evangelho são efetivamente emissários da divina lição, entre os companheiros da vida material, onde quer que estejam. E bem-aventurados serão todos aqueles que aproveitarem o dia generoso, realizando em si próprios e em derredor de seus passos as obras santificadas daquele que os enviou. Jamais desdenhes desse modo a posição em que te encontrares. Busca valorizá-la por todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para teu próprio círculo. Nunca te esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Ele termina exatamente de novo falando sobre, né, o dia. E aí vamos entender por que que Emmanuel escolheu nessa fala de Jesus. Né? É muito interessante porque o capítulo 9 no Evangelho de João, ele fala sobre a cura de um cego de nascença. E é interessante ler um pouquinho antes para entender o que vem depois da mensagem de Emmanuel, né? Então, o capítulo começa falando, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, a quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí vem essa frase, né? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. E aí ele continua no mesmo versículo 4. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então, de primeiro, parece difícil fazer as conexões, mas aqui a gente vê elementos muito importantes, assim, que nesse momento de Jesus aqui na encarnação da Terra, né? Então, ele fala muito sobre a questão da luz, que eu sou a luz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele falou nesse capítulo. Fala sobre o dia e sobre a noite, ou seja, tendo essa ideia de o que que é o dia
E também essa característica muito importante, né? Porque que cada um vem com alguma questão, que nesse caso foi a cegueira. E principalmente a cura, né? O porquê que ele aqui na Terra, nesse mesmo momento, porque se tu lê antes nesse capítulo, vocês podem ver que ele estava não fugindo, mas ele estava saindo para não ser apedrejado. E aí ele parou e ele disse: Convém que eu faça as obras daquele, que é Deus, que enviou ele, enquanto é dia. Tipo, eu preciso fazer isso agora. E a gente vai entender o porquê, porque tem muito a ver com isso de aproveitar a nossa encarnação, né? Então ele menciona Deus, né, com essa incumbência que ele recebeu, e ele não faz referência só ao que ele tinha que realizar na matéria, né? Mas sim todo o programa que ele assumiu com Deus, vindo encarnar aqui na Terra para executar esse projeto de Deus, o plano que Deus tinha de enviar Jesus, mesmo que ele não precisasse mais reencarnar, mas porque ele veio para cumprir esse plano, né? Então, é como se Jesus falasse, né? Eu estou aqui cumprindo essa etapa nessa obra de Deus, né? E esse verbo convém, ele é um verbo muito interessante porque ele representa, né, essa consciência de Jesus perante a lei divina. E porque, assim, para um espírito puro, como Jesus ele já harmoniza o seu agir com aquilo que lhe convém. Mas não é o lhe convém nesse sentido dessas conveniências, interesses pessoais, mesquinhos, né, das nossas paixões, do nosso egoísmo, assim. Não é só, eu faço isso porque me convém, é aquilo que só me agrada, que atende aos meus caprichos, né? Mas sim, um espírito puro, assim como Jesus, é o que convém para harmonia interna. Um espírito dessa evolução, ele já entende, né? Está super claro nessa consciência e ele vai agir de acordo com o que lhe convém no caminho do evangelho e não para atender às suas necessidades pessoais. E aí a questão do enquanto é dia, né? Ah, de novo, se a gente lê antes o que estava acontecendo no evangelho, não era para ele ter parado ali, salvado ou feito esse milagre, né? Mas a gente não dá para restringir, então, esse trabalho de Jesus num só período, né? Não se tem dúvidas de quanto o Cristo é ativo, né? Desde antes da sua encarnação, essa encarnação que ele teve aqui no nosso planeta Terra, e depois para toda a eternidade, né? Ele mesmo fala no Evangelho, Jesus fala, né? E assim, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, né? Então, assim será para toda a eternidade, né? Mas ele quer dar essa atenção especial, então, à sua encarnação aqui na Terra, né? Esse momento que ele esteve aqui na matéria, que faz parte de um planejamento muito maior, porque ele não precisaria estar aqui, né? Ele não precisaria mais ter encarnado. E principalmente é uma parte muito importante para nossa evolução como seres humanos, né? É um momento que ficou gravado para a eternidade, nessa presença de Jesus aqui conosco, né? A importância disso para a evolução da Terra, né? Que acabou recebendo um impulso muito grande de todo o processo evolutivo moral das criaturas, né? Então, é interessante que no início do texto, o Emmanuel já fala sobre esse labor incessante, sobre um dia perene,
e resplandecente de oportunidades, né? Então, nessas primeiras palavras, o Emmanuel já quer nos alertar para que a gente não limite a nossa atuação e a de Jesus num período específico, né? Então, e aí ele começa a tentar explicar por que que ele não está tratando o dia como o dia que a gente conhece, né? Para um espírito tão puro como Jesus, não existe mais dia e noite, não existe mais sombra, não existe mais escuridão, né? Tudo é luz. Não existe essa limitação das 24 horas e recomeça tudo de novo, né? Então, é um trabalho incessante para a evolução moral, espiritual, para a eternidade, não é só para a gente, é para quem vem depois da gente, para quem vem depois da gente, e talvez para quando a gente voltar aqui de novo, aonde a gente voltar esteja muito melhor do que está hoje, né? E ele fala desse valor real, né, da passagem na Terra, e querendo destacar o valor da experiência de Jesus aqui com a gente, né? O valor dessa encarnação, que é o que Emmanuel quer que a gente entenda o significado da palavra dia, né? E de novo, pensando na história de Jesus Cristo, mesmo ele atuando desde sempre, ele veio para continuar uma obra que Deus lhe deu, né? E o mais importante, ele veio porque com o corpo físico, com a matéria, ele pôde fazer todos os ensinamentos e todos os aprendizados, todas as questões com a humanidade, né? Enquanto ele estava aqui. Então, ele pôde acessar mais as criaturas e todos esses espíritos em processo de evolução. Então, vem muito isso, né? De aproveitar essa encarnação. Sim, é uma experiência material, sim, mas é com isso que a gente precisa evoluir, com essa experiência material que a gente está agora, com todos os reencontros que a gente está tendo nessa encarnação, sejam bons ou ruins, alguns vão ser umas batalhas enormes que a gente tem que lutar nesses reencontros que está planejado para a gente nessa nossa encarnação. Talvez experiências, né? Oportunidades que a gente tenha para praticar esse enriquecimento do espírito, né, nessa jornada. E se não fosse essa oportunidade de Jesus, talvez ele não teria chance de acessar tantas criaturas, né? Então, sempre que você vê essas fotos, essas imagens de Jesus, ele está falando sempre para muita gente. E isso é a importância que Emmanuel quer nos trazer da encarnação, não só um corpo físico, não só o carro que eu tenho, não só o cargo que eu tenho, de usar essa matéria para essa evolução espiritual, né? Então, que aproveitar o dia. Essa mensagem é muito interessante, né? Pensando nesse dia, quem conhece a vida eterna, como o Espiritismo nos apresenta, que a vida é eterna, a encarnação se torna um único dia só. Então, para a gente, seres humanos, isso parece tão rápido, né? O dia passa tão rápido. Tem dias que passa e a gente talvez não faça nada de bom ou não aproveita esse dia como deveria aproveitar. Então, é isso que Emmanuel quer que a gente pare e pense como cada dia nessa nossa encarnação é importante para a nossa evolução, né? E como eu estava comentando antes, como está linkado com o estudo anterior, nos estudos os textos que eu li sobre para falar para vocês essa palestra, fala muito como a encarnação é planejada, é esperada e muitas vezes solicitada. Então,
A gente sabe que esse planejamento reencarnatório se fala muito em muitas obras espíritas, né? Que, claro que existem diferentes configurações, né? Tem alguns espíritos que realmente clamam pela oportunidade de retornar, mas também tem aqueles que são conduzidos de uma maneira compulsória, né, pelos benfeitores. Talvez porque ainda não tem muito discernimento de escolher por si o que deveria ser melhor, ou reluta para reencarnar, porque não entende esse valor da reencarnação, ou talvez seja uma questão compulsória para reparar alguma coisa do passado, né, do seu pretérito, passando por alguma prova ou expiação na próxima encarnação. Então, mas de modo geral, quando tu lê sobre a questão do planejamento reencarnatório, o dia da encarnação ou o dia não só o dia da ligação do espírito-corpo, mas todo esse programa, é tudo muito planejado, muito esperado, muito trabalhado, né? Então, a gente tem que aprender a valorizar isso que a gente tem enquanto a gente está aqui, né? A gente não sabe a duração desse nosso dia, que é a nossa encarnação. Isso, a gente sabe que o dia termina e acaba, o dia de 24 horas. Mas esse dia que Emmanuel veio nos trazer hoje, que é a nossa encarnação, a gente não tem essa bola de cristal, a gente não consegue saber. Então, vamos valorizar o hoje, o agora, não deixar para depois o que a gente pode, talvez, resolver dos nossos problemas, dos nossos conflitos, né? Então, que a gente faça tudo o que está no nosso alcance, nesse sentido do amor, do perdão, da caridade, do fazer o bem. E Jesus trouxe isso na sua fala, né? E Emmanuel está trazendo aqui para gente o quanto foi importante Jesus estar aqui, o quanto foi importante ele conviver com as criaturas e que a gente aprenda também e faça de cada dia de 24 horas o melhor dia das nossas vidas, né? Que a gente aproveite isso para essa nossa evolução aqui na Terra. E aí é muito interessante essa frase que ele usa, né? Que o Cristo ele não quer que a gente fale. Isso é muito profundo em todas as questões espíritas, né? Então, a gente não precisa ficar falando que a gente faz o bem, a gente não precisa, não é isso que Jesus quer. Ah, hoje eu fiz caridade, então eu vou postar em todas as minhas redes sociais que eu fiz caridade. Ah, hoje eu fiz o bem para o fulaninho, então eu vou postar, porque isso vai estar lá no meu caderninho. Então não é isso, não é isso que Deus quer, né? Ele não quer que a gente fale, que a gente mostre, mas sim. E uma questão interessante, porque na frase ele fala de Deus, né? Ele diz, daquele que me enviou. Mas o mais importante isso é a importância dos nossos gestos, né? Como a gente vai fazer, como as nossas ações aqui na Terra, no nosso dia a dia, né? E lembrar que nós, assim como Jesus, nós fomos enviados à Terra para fazer o nosso papel, né? Com as devidas proporções, com o devido planejamento, com o devido plano. Nós também, como Jesus, fomos enviados, tivemos o nosso plano, estamos aqui fazendo a nossa ação agora. E é interessante que o Livro dos Espíritos, na pergunta 132, o Kardec, ele trata com os espíritos essa questão que qual é o objetivo da reencarnação, né? E os espíritos, eles respondem que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento,
de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí Allan Kardec comenta, né, que a ação dos seres corpóreos é necessária a essa marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, a gente tem as respostas e a gente tem o nosso plano, a gente está aqui porque esse plano começou a ser feito, senão a gente não estaria aqui. E basta saber o que a gente está fazendo, né, nos nossos dias para cumprir esse plano de Deus com a gente, né? E aí ele usa muito essa questão dos discípulos, né, da Boa Nova, como sendo mensageiros de amor, e de novo, né, a gente, assim como Jesus, nós passamos a ser os seus enviados também, né? Então, nós também talvez somos esses discípulos da Boa Nova, carregando conosco esse compromisso, né? A história, essas pessoas que desempenharam esse papel, na época de Jesus, eles são muito conhecidos, que seriam os apóstolos, né? E Deus acaba nos mandando para que a gente seja esses mensageiros, para que a gente seja uma peça nessa obra, né, de Deus. E lembrando que os apóstolos, eles não são nomeados por um título de privilégio. Não existe privilégio, né, na lei divina. É um título, um nome que foi conquistado com muito trabalho, assim como ele fala, trabalho incessante e, e ação, né? No, no livro Fonte Viva, o capítulo 57, ele é sobre, a mensagem é sobre os apóstolos, né? E o Emmanuel fala que os apóstolos, o apóstolo, ele é o educador por excelência. Então, são palavras lindas. Quem tiver oportunidade de ler esse capítulo do Fonte Viva é lindo. Ele fala que o apóstolo, eles são os condutores do Espírito, né? E aí no texto, né, ele fala que bem-aventurados são aqueles que aproveitarem o dia realizando em si próprios a ação. Por quê? Aqui a gente está falando da nossa reforma íntima, né? Então, a principal obra, o principal objetivo que a gente tem aqui no mundo tem que ser em nós mesmos, né? Óbvio, a gente pode fazer muitas coisas pelos outros, muita questão de caridade, de amor, de perdão, enfim, tudo é importante, mas se a gente não fizer abrir esse peito e fazer essa reforma íntima, talvez a gente vai estar ainda necessitado, né, desse trabalho, nessa etapa, nessa obra de Deus, assim. Então, a reforma íntima é muito importante, porque é ela que vai irradiar o que a gente aprende ao nosso redor, as nossas ações, né? E como diria Paulo, muito linda essa frase, que ele fala que o cristão sincero é o bom perfume de Cristo no mundo. Por onde passa, ele deixa uma marca. Ele irradia esse perfume ao seu redor. Então, eu não preciso falar, às vezes eu não preciso nem agir, só passar com tudo que eu fiz, eu vou irradiar essa luz, essa energia, né? Mas se eu não tratar isso primeiro em mim, talvez eu não consiga passar isso adiante. E aí, só finalizando, né? Ele fala muito sobre aproveitar a posição em que a gente se encontra, né? Então, aproveitar
que a gente tem nesse momento? Então, a família que a gente tem, o trabalho que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, e que a gente faça disso o melhor que está no nosso alcance, né? Então, viva de tal modo que quando te relembrarem de ti, quando te lembrarem, né, te lembrem como aquela, como se fosse a fonte de luz no caminho. Então, que a lembrança desperte nos outros, né, essa paz, esse amor, essa esperança. E é uma coisa muito interessante a analogia que foi feita num dos estudos que eu li, que a gente vem ao mundo, a gente fala, né, a mulher dá à luz as crianças, né? Então, assim, é na hora do parto, né, a gente dá à luz a um ser humano, a esse nosso corpo que vem. Mas a gente recebe essa luz da experiência da matéria para construir a luz em espírito, né? Porque a luz dos olhos físicos um dia vai acabar. A nossa vida vai acabar. E aí, bem-aventurados são aqueles, né, que já têm essa luz interna, porque é isso, como Jesus fala, é viver um dia perene, nunca mais vai ter sombra, nunca mais andar em trevas. Quem sabe um dia a gente possa viver esse dia perene, né, como Jesus. Então, a principal mensagem, né, que a gente saiba aproveitar o máximo que a gente tem hoje, aonde a gente está, como a gente está e o que a gente tem, né? Isso não é por acaso, isso não é, como a gente falou antes, um unidunité, tudo tem o seu motivo e que a gente saiba aproveitar e fazer o melhor para a gente e que aí irradie para todos ao nosso redor. Então, essas eram as palavras do capítulo. Estou um pouquinho atrasada, desculpa. Nós vamos finalizar, então, com a nossa prece que a gente faz sempre no final da palestra. Então, que todos agora fiquem confortáveis, onde quer que esteja, e que nesse momento a gente respire muito fundo, recebendo a energia que nossos amigos benfeitores têm para nos oferecer. Vamos nos concentrar e mentalizar que uma luz muito poderosa nesse momento irradie o nosso corpo, o local que a gente se encontra, que todos aqui encarnados, desencarnados, onde quer que a gente se encontre, absorva essa energia e que se irradie para todos ao nosso redor. Cidade em que a gente se encontra, que o nosso planeta tenha cada vez mais essa energia pura dos bons espíritos, para que a gente dia a dia consiga caminhar nessa nossa jornada terrestre para o bem, para o amor, para a paz, para a caridade. Senhor Jesus, permita que esses bons espíritos nos auxiliem também nos momentos de dificuldade, que a gente tenha a força necessária, então, para continuar no sentido do bem, do amor, que nossos lares sejam visitados pelos bons espíritos, que as nossas águas sejam fluidificadas e que a gente receba o conforto que cada um precise para continuar nessa nossa caminhada. Que os bons espíritos nos acompanhem hoje e sempre. Que assim seja.
Boa noite a todos. Obrigada pela presença.